Bem-vindos ao Crônicas do Paddock. A glória, a política e os segredos que as transmissões de TV nunca te mostraram. Eu sou o seu correspondente veterano, e nós vamos destrancar mais um capítulo da verdadeira história da Fórmula 1. Aperte o cinto. Inverno de 2005. A Fórmula 1 estava desesperada. O domínio da Ferrari em 2004 tinha sido avassalador demais. Para tentar salvar o esporte, a FIA introduziu a regra mais insana da década. Um único jogo de pneus para a qualificação e para a corrida inteira. As trocas de pneus durante a corrida foram proibidas, exceto se o pneu estivesse visivelmente danificado e perigoso. O objetivo era claro: prejudicar a Ferrari e a Bridgestone, que tinham pneus feitos para tiros curtos e trocas constantes. A Michelin, que fornecia para a maioria do grid, incluindo Renault e McLaren, tinha pneus mais duráveis. A Giulia chegou em casa em Modena chorando de raiva. Vira-lata, ela disse. Eles não construíram um regulamento, construíram uma armadilha. Ross Brown está furioso. Nosso carro novo, o F2005, foi projetado para outra filosofia. Estamos começando o ano com as mãos amarradas. Em março, na Austrália, a profecia se cumpriu. Giancarlo Fisichella da Renault venceu. Schumacher bateu. O império estava oficialmente sob ataque. Enquanto a Ferrari sofria para entender como fazer um pneu durar 300 quilômetros, a Renault apareceu com um carro perfeito. O R25 era equilibrado, confiável e tinha o melhor sistema de largada do grid. E no cockpit eles tinham Fernando Alonso. O espanhol, com apenas 23 anos, pilotava com uma maturidade assustadora. Ele não cometia erros. Venceu na Malásia, no Bahrein e em San Marino. Alonso assumiu a liderança do campeonato e não largou mais. Ele não precisava ser o mais rápido em todas as voltas. Ele precisava ser o mais consistente. A Renault entendeu a nova regra melhor do que ninguém. Eles sabiam que a Fórmula 1 de 2005 não era sobre velocidade pura, mas sobre gerenciamento. Alonso virou o príncipe asturiano, a nova cara de uma Fórmula 1 que cansou de ver o mesmo alemão vencer. Mas a temporada não foi um passeio para a Renault. A McLaren Mercedes construiu o carro mais rápido do ano, o MP420. O projetista Adrian Newey tinha desenhado um foguete prateado, e nas mãos de Kimi Raikkonen, o carro era imbatível, quando funcionava. O problema é que o motor Mercedes V10 era potente demais e frágil demais. Kimi Raikkonen viveu um pesadelo. Ele cravava a pole position, liderava a corrida com 30 segundos de vantagem e, de repente, o motor explodia, ou a suspensão quebrava. Na Europa, em Nürburgring, Kimi liderava na última volta com um pneu severamente danificado que causava uma vibração terrível na suspensão. A equipe mandou ele continuar. Na primeira curva da última volta, a suspensão dianteira direita explodiu e o carro foi para a barreira de pneus a 250 km por hora. Alonso herdou a vitória. Foi a imagem da temporada. A velocidade pura de Kimi sendo destruída pela fragilidade mecânica e pela regra absurda do pneu único. Kimi perdia pontos preciosos e Alonso sorria. Maio de 2005, San Marino. Imola. A briga pelo título estava fervendo, mas nos bastidores um escândalo ético abalou a categoria. A equipe Bar Honda, terceira colocada no campeonato de 2004, foi pega em uma fiscalização técnica com um sistema de combustível ilegal. Os comissários descobriram que o carro tinha um tanque de combustível secundário, escondido dentro do tanque principal. Isso permitia que a equipe corresse abaixo do peso mínimo durante a corrida e fizesse um reabastecimento estratégico. Ilegal na última parada. A FIA foi implacável. Jenson Button e Takuma Sato foram desclassificados da corrida em San Marino. E a equipe Bar Honda foi banida de disputar as duas corridas seguintes, o Grande Prêmio da Espanha e o Grande Prêmio de Mônaco. Foi uma humilhação pública para a Honda e um golpe mortal nas ambições da equipe. A F1 mostrava que na era da tecnologia, a malandragem corporativa não seria tolerada. Ainda em San Marino, Imola, a Ferrari finalmente estreou o seu carro novo, o F2005. E naquela corrida, por algumas voltas, a mágica voltou. Michael Schumacher, largando da 13ª posição após um erro na qualificação, fez uma corrida de recuperação lendária. Ele passou todo mundo e,
nas últimas 12 voltas, colou na traseira do líder, Fernando Alonso. A Ferrari era visivelmente mais rápida, mas Imola é uma pista estreita e difícil de ultrapassar. Foi um duelo de titãs. Schumacher tentava por dentro, por fora, na freada, na aceleração, e Alonso, com o sangue frio de um veterano, fechava todas as portas. Ele posicionava a Renault perfeitamente em cada curva. O alemão tentou de tudo, mas cruzou a linha de chegada a 0,2 de segundo do espanhol. Alonso venceu. Schumacher chegou em segundo. Aquela corrida provou que Alonso não era apenas consistente. Ele era capaz de segurar o maior de todos no braço. Foi o batismo de fogo do novo campeão. Junho de 2005, Estados Unidos. Indianápolis. O dia mais negro da história moderna da Fórmula 1. Durante os treinos livres, o pneu traseiro esquerdo da Toyota de Ralph, Schumacher estourou na curva oval, inclinada a 300 km por hora, jogando o alemão no muro de concreto. Ralph ficou ferido e fora da corrida. A Michelin analisou os pneus e descobriu um erro de fabricação catastrófico. Os pneus não aguentavam a carga vertical da curva inclinada por mais de 10 voltas. A Michelin avisou que não era seguro correr. A FIA, liderada por Max Mosley, recusou-se a instalar uma chicane temporária para diminuir a velocidade na curva, alegando que seria injusto com as equipes da Bridgestone, Ferrari, Jordan e Minardi, cujos pneus eram seguros. O impasse durou todo o fim de semana. Na hora da corrida, os 14 carros equipados com pneus Michelin alinharam no grid, fizeram a volta de apresentação e, em um protesto silencioso, entraram nos boxes e abandonaram a prova. Apenas as 3 equipes da Bridgestone foram para o grid. A largada foi dada com apenas 6 carros na pista. 2 Ferraris, 2 Jordans e 2 Minardis. O público americano furioso vaiou e jogou latas na pista. Michael Schumacher venceu a corrida mais ridícula da sua vida. O esporte sofreu um dano de imagem irreparável nos Estados Unidos. Para o Brasil, 2005 foi um ano doloroso. A Ferrari F2005 era um fracasso e o nosso Rubens Barrichello sofreu. Ele não conseguia lutar por vitórias. Sua função era tentar salvar alguns pontos para a equipe e ajudar Schumacher quando possível. Mas a relação com o Maranello estava desgastada. Após o escândalo da Áustria em 2002 e anos de servidão, Rubinho decidiu que era hora de respirar novos ares. No meio da temporada, ele anunciou que estava deixando a Ferrari no final do ano para assinar com a equipe Bar Honda. Foi uma despedida triste. No Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, Rubinho correu com um capacete especial e foi ovacionado pela torcida. Mas o carro não ajudou e ele terminou longe do pódio. A era do maior escudeiro da história da Ferrari estava chegando ao fim, deixando um legado de vitórias, lealdade e uma sensação de que o talento de Barrichello merecia mais do que as ordens de equipe permitiram. Setembro de 2005, Brasil, Interlagos, o palco das decisões. Fernando Alonso chegou, precisando apenas de um terceiro lugar para garantir o título matematicamente, independente do resultado de Kimi Raikkonen. A McLaren estava voando. Juan Pablo Montoya cravou a pole position e Raikkonen largou ao lado. Alonso largou na terceira posição e fez exatamente o que precisava. Ele não brigou com as McLarens. Ele pilotou com a calculadora na mão. Montoya venceu a corrida. Raikkonen chegou em segundo. E Fernando Alonso cruzou a linha de chegada na terceira posição. O príncipe asturiano era hepta. Não, ele era campeão mundial de Fórmula 1. Com 24 anos, ele quebrou o recorde de Emerson Fittipaldi e se tornou o campeão mais jovem da história na época. O império de Schumacher tinha caído. A era azul da Renault e de Fernando Alonso estava consolidada. Com o campeonato decidido, a Fórmula 1 chegou ao Japão, em Suzuka, para uma corrida sem pressão. E o que vimos foi uma das maiores exibições de pilotagem da história. Na qualificação chuvosa, os líderes cometeram erros. Kimi Raikkonen largou na 17ª posição, Fernando Alonso na 16ª, Michael Schumacher na 14ª. A corrida foi um festival de ultrapassagens. Alonso deu um show, passando Schumacher por fora na lendária curva 130 e a 300 km por hora. Mas o herói do dia foi Kimi Raikkonen. Com o motor Mercedes finalmente aguentando, Kimi pilotou como um demônio.
Ele passou 1-1 no braço e na estratégia. Na última volta, Kimi estava na segunda posição, colado na Renault de Giancarlo Fisichella. Na freada da primeira curva da última volta, Kimi jogou a McLaren por fora, freou no limite do impossível e completou a ultrapassagem mais espetacular do ano para vencer o Grande Prêmio do Japão, saindo da 17ª posição. Foi a prova definitiva de que, se o carro fosse confiável, Kimi Raikkonen seria o campeão. Foi o canto do cisne dos motores V10 em sua forma mais pura e brutal. O ano de 2005 terminou com a Renault vencendo o título de construtores. Na última corrida, na China, coroando um ano perfeito. O campeonato marcou o fim de uma era. Foi o último ano dos lendários e barulhentos motores V10 livres de amarras eletrônicas profundas. A partir de 2006, a F1 mudaria para os motores V8. A Ferrari encerrou o ano lambendo as feridas, com apenas uma vitória moralmente questionável em Indianápolis. A Giulia olhava para a fábrica em Maranello com tristeza. Vira-lata, ela disse. O regulamento nos matou, mas a gente vai voltar. O alemão não aceita perder assim. E a Ferrari já estava preparando a vingança, contratando o nosso Felipe Massa para o lugar de Barrichello para o ano seguinte. O século XXI tinha chegado de vez na Fórmula 1. A era da perfeição germânica de Schumacher tinha dado lugar à consistência calculista do príncipe espanhol Fernando Alonso. O esporte estava mais jovem, mais previsível e mais corporativo. Mas a alma da F1, aquela mistura de paixão, perigo e tecnologia, continuava viva em cada curva. O Homem de Gelo e o Príncipe estariam de volta para o ano de 2006. O diário de hoje fecha por aqui. Se a verdadeira história da F1 fez o seu sangue acelerar, inscreva-se no canal. Use a nossa máquina do tempo nos cards aqui na tela. Volte para a temporada anterior ou acelere direto para o próximo ano. Um abraço do seu correspondente e até a próxima largada.